sabemos do momento que nos cerca. Passamos um triste momento, preocupação, doença e peste, o vírus que voa no vento. Mas também sabemos da nossa garra, nosso povo é valente. Estamos em casa, mas crentes, a peste passará rapidamente. Nossa cidade está de parabéns. Aqui o contágio está controlado, mas nossa maior preocupação agora é com o nosso alunado, que em casa, distante da escola, precisa do aprendizado. Os professores também não pensam em outro assunto, querem abraçar os seus filhos com todo o conhecimento do mundo. Por isso, nos movemos para o bem. Dessa forma, todos estaremos juntos. E agora enviaremos as atividades, os roteiros e os comunicados, para que seja resolvido o dilema. Leiam com todo cuidado, para que seja um pouco mais fácil passar por esse problema sem que haja o contágio. Cada um aprendendo de verdade, mas cada um na sua própria casa. Com as propostas organizadas, com as dicas dos professores, nossos alunos seguem crescendo, da aprendizagem são construtores. E logo, logo nos abraçaremos e todos cheios de conhecimento, para frente seguiremos, livres de todas as dores. Alô galera do Cursinho Popular, professor Edilson de Góes. Eu sou Sérgio Ramone e estou aqui hoje com vocês para falar um pouco da prova de língua inglesa do Enem, que está se aproximando aí, né? E não é por causa dessa quarentena aí que está deixando a gente em casa que vai atrapalhar nossos estudos. Muito pelo contrário, vamos tentar utilizar isso ao nosso favor, dedicando mais tempo e disciplina na hora de estudar. Então a língua inglesa, vocês sabem, a prova de inglês, acho que todo mundo está a par disso, ela vai acontecer sempre no primeiro domingo, né? Está programado 1 de novembro, há uma possibilidade de adiamento, mas por enquanto 1 de novembro. E são 5 questões. E a gente vai tentar aqui usar estratégias que ajudem vocês a, na hora da prova, tentar responder de forma rápida e correta, né? Porque não é só correta, tem que também ganhar tempo. Vamos explicar um pouco sobre isso mais tarde, tá bom? Então a gente começa falando que a prova do Enem, ela geralmente tem imagens, né? Hoje as provas não vêm mais só com texto, de um tempo para cá, então as provas parecem com imagens. E a gente precisa ler imagens, aprender a ler uma imagem, o que é que uma imagem passa. Então aqui a gente tem uma imagem simples, e toda imagem a gente deve fazer uma pergunta básica, aliás duas, né? Quem são e onde estão? Essas são as primeiras. Depois, o que estão fazendo. Então a gente tem aqui uma foto simples na qual a gente consegue ver dois personagens, né? Temos um toureiro e um touro, são os dois personagens principais e aquele elemento que o toureiro usa para que atrai a atenção do touro. Bom, essa imagem passa uma mensagem para a gente. Eu posso dizer, não posso dizer com 100% de certeza, mas eu posso imaginar onde é que essa cena acontece. Vocês concordam comigo? Pensem aí, o que é que vocês acham? Bom, muito provavelmente vocês já estão com a resposta na cabeça aqui. O mesmo acontece com uma imagem como essa aí, é uma imagem talvez mais conhecida, certamente mais conhecida que a primeira. Talvez você não identifique a cidade ou o estado, mas você sabe certamente onde essa imagem está, né? A imagem da Estátua da Liberdade, que está nos Estados Unidos. Eu posso traçar um paralelo aqui entre as duas em relação ao lugar, né? Fica meio nítido, acho que fica bem claro, que a gente está trabalhando com uma imagem que fala da Espanha e outra imagem do lado que fala dos Estados Unidos. É uma coisa simples, mas que pode ajudar bastante a gente no Enem. Mais embaixo aparece outra imagem que está associada diretamente à Espanha, embora essa série tenha sido gravada na Espanha, mas é a língua que está valendo aqui, podia ser na Argentina ou qualquer outro país que fala língua espanhola. Essa questão dessa segunda imagem aqui de espanhol que a gente está vendo, ela tem uma característica diferente. Nem todo mundo vai ter acesso a essa informação, né? Isso é uma série, La Casa de Papel, que não sei se o meu espanhol está em dia aí, mas é por aí. Essa imagem reflete muito conhecimento de mundo, né? A gente precisa se atualizar no que está acontecendo ao nosso redor. E você pode perguntar, mas é uma série, a diversão pode atrapalhar nossos estudos. Nem sempre, né? A gente precisa relaxar também. Então, quem teve acesso a essa série vai, de cara, relacionar essa imagem a um dos personagens principais, talvez o principal da série, que é o professor. Mas na frente a gente tem outra personagem aí, americana, que talvez pelo grupo que tem acesso a esse tipo de imagem, o grupo de pessoas geralmente que gostam desse tipo de música, tem um acesso maior a identificar quem é
a Amy Winehouse, né, que faleceu infelizmente. Mas tem duas imagens aí, eu tenho 4 imagens na tela, duas do lado de cá que remetem à língua espanhola, a primeira de uma forma mais clara e a segunda um pouco menos, mesma coisa do lado lá da história americana, da língua inglesa, com duas imagens que relacionam a esses dois países, né, que nós temos aí as suas bandeiras, as flags. Por que é que eu estou fazendo isso aí? É para a gente ter uma ideia, né, nessa altura que vocês estiverem assistindo a nossa aula, as inscrições do Enem devem ter acabado. Há uma possibilidade de adiamento. Mas se você já fez sua inscrição, isso é um gráfico que situa mais ou menos a relação entre espanhol e inglês no Brasil inteiro, nas opções dos alunos, nos alunos no Enem, né? O que é que eles mais escolhem. E você vê que inglês perde feio, né? Na região norte a gente perde de 27 a 73 de goleada, no nordeste onde a gente está também perde, centro-oeste perde, sudeste aproxima um pouco, mas também perde, e a gente de língua inglesa só consegue empatar com o espanhol na região sudeste, né, em opção de escolha. Isso é um fenômeno nacional, como a gente está vendo, se arredondar aí dá em torno de 70% espanhol, 30% inglês. E estudos indicam que isso aí se deve muito ao fato, às vezes o aluno não tem nem acesso durante o seu ensino médio à língua espanhola, mas na hora do Enem opta por espanhol, o que é uma contradição, por achar que o espanhol é mais fácil do que o inglês. E a gente vai tentar derrubar um pouco esse mito, né? Nada contra a turma de espanhol, mas tentar essa forma de incentivar você que optou por língua inglesa no Enem. A boa notícia para a gente de língua inglesa é que na hora do acerto, né, embora vocês viram lá que o espanhol tem a opção, a maior opção mais escolhida pelos alunos, mas quando chega na hora dos acertos, você vê aí no nível de erros, né, erros de língua inglesa são apenas de 45%, aqui a gente tem os acertos. 45% de inglês, quando passa para espanhol o acerto cai para 34%. A gente pode ter uma leitura disso aqui daquele aluno que optou, ou aluna que optou por língua inglesa, é porque ele se garante na prova, ele tem mais possibilidade de acertar, porque a turma de espanhol muitas vezes faz por eliminação. Isso é apenas um dado que serve como incentivo para você que optou por língua inglesa. Estamos juntos e vamos nessa caminhada usar estratégias, né? Se você pegar o programa do Enem, você vai ver lá que tem muita coisa para ser estudado, né? De parte gramatical, estudar adjetivos, substantivos, verbos, mas basicamente isso não é cobrado diretamente no Enem, né? Nas questões. São textos, e quando eu falo texto, não precisa ser um texto totalmente escrito, pode ser uma imagem de uma charge, pode ser uma tirinha, pode ser um trecho de música. Então, quando a gente fala em texto, não é só o texto em si, um texto escrito, como a gente tem a imagem de texto na nossa cabeça. Apresentando um pouco o Enem para vocês, aqueles que ainda não sabem, são 4 tipos de prova, embora as questões sejam as mesmas, né? Vocês podem ver aqui no primeiro espaço, são em 4 cores, rosa, azul, branco e amarelo. 5 questões de língua inglesa, temos aqui um modelo de Enem passado, né? Em forma de coluna. Isso também deixa você mais ambientado na hora da prova, talvez é um alerta para que os professores também trabalhem assim, certamente eles sabem como trabalhar. Aqui embaixo é o gabarito e a gente também tem que se preparar para isso, né? Numa parte mais técnica que vocês vão ter a oportunidade de ver mais na frente. As questões, como eu falei de língua inglesa, são 5 questões, nas 4 provas são as mesmas questões, mudando apenas a ordem delas. Agora sim, vamos mergulhar no maravilhoso mundo da língua inglesa, né? E descobrir estratégias de leitura, né? Como é que eu posso usar para tentar matar aquela resposta antes de ler o texto todo, sem precisar de ler o texto todo? Isso é uma ilusão, vai se perder muito tempo e pode-se usar a estratégia de chegar mais rapidamente na resposta, sem precisar estar lendo o texto todo e principalmente sem precisar conhecer todas as palavras. Vamos tentar derrubar esse mito aqui hoje também. Bom, a primeira estratégia é ler as perguntas e as respostas antes. Por quê? Nos vestibulares passados, século passado, quando eu fiz vestibular, as perguntas também eram em inglês. Então o Enem veio dar uma facilitada nisso, colocando as perguntas em português. Então a primeira estratégia que eu orientaria é que você, antes de ler o texto, você lesse as perguntas. Porque as perguntas vão estar em português. Então, por exemplo, imagina que na pergunta tem assim, onde estava o cidadão na hora que a polícia o prendeu? E lá as 5 opções, né? Na rua, no shopping, na praia. Então quando você lê as perguntas, você já se situa sobre o que o texto vai falar. Você já não vai entrar no texto às cegas, você sabe que no texto vai acontecer o quê? Alguém foi preso por algum motivo em algum lugar. Então, se você vai primeiro para as perguntas em português, que é a nossa língua, você já fica mais tranquilo de procurar a resposta mais objetivamente, do que procurar ler o texto todo para depois ler a resposta. Então, põe aí na cuca que qual é a primeira estratégia? Ler as perguntas antes do texto em si. Todas as 5 questões estão em português, beleza? Aqui vou colocar as duas de uma vez, são 2 técnicas usadas para você entender um texto melhor. A primeira chama skimming e a segunda scanning. Qual a diferença? Veja só. No skimming, que é a primeira, você precisa dar uma olhada rápida e sem dar atenção aos detalhes, ou seja, você vai ler o texto de forma superficial,
O layout do texto, ou seja, as figuras que podem aparecer, por exemplo, se é um texto de um recorte de uma conversa de WhatsApp, você identifica automaticamente, mesmo que seja em alemão, porque o formato é o mesmo. Então o layout daquele que está aparecendo para você também pode lhe ajudar. E os cognatos, né, que são aquelas palavras em inglês que parecem muito com o português. Em inglês, por ter uma origem um pouco, a português é uma origem muito latina, em inglês tem uma parte do latim também, que vai acontecer com palavras como student, doctor, que são palavras do dia a dia da gente, school, que a gente reconhece na hora mesmo sem falar inglês, que são chamados cognatos. Então, nessa primeira técnica do skimming, você vai dar uma olhada superficial no texto para tentar entendê-lo e achar a resposta. Já na segunda, que é o scanning, o objetivo aí é ir na pergunta específica, no ponto específico que o texto está pedindo, ou seja, informações específicas, como datas, por exemplo, ou nomes próprios, né? Uma pergunta bem assim, aleatória seria, por exemplo, onde aconteceu o fato? Então, em que cidade aconteceu aquele fato? Essa pergunta vai ter uma resposta em letra maiúscula, né? Porque as cidades, estados, países são nomes próprios e aparecem com letra maiúscula. Então, se no texto a palavra aparece não sendo depois de um ponto em maiúscula, então muito provavelmente aquilo ali deve ser a resposta à pergunta que foi feita. Então, nomes próprios, datas, informações específicas no texto. Você deve procurar uma data, como é que vai estar lá? É 1900 e alguma coisa, December, né? May, que são palavras cognatas, dezembro, maio, você identifica aí. Então, no skimming você olha mais por cima e no scanning você vai diretamente à pergunta que se pede. Palavras repetidas, né? Se uma palavra aparece no texto uma vez e você não a conhece e emperra nela e não consegue progredir, você pode estar perdendo muito tempo, precioso, porque aquela palavra pode aparecer ali no texto, porque não é um texto inventado, né? Usa-se sempre materiais reais, né? Textos tirados de um acontecimento, uma charge tirada de algum site. Então, as questões do Enem não são elaboradas pelos professores do Enem, não. Elas são retiradas da vida real. Então, pode ter uma palavra no começo que você nunca viu, emperra nela, desanima e acaba chutando a questão. Então, esquece. A palavra pode aparecer uma vez e não ter peso nenhum no texto. Mas se ela aparece 2, 3 vezes, e se você conhece aquela palavra, você se situa, você bota os 2 pés no chão e diz, eu sei o que é essa palavra, ela vai me ajudar demais a decifrar e entender qual é a resposta. Então, foco também nas palavras repetidas. Esses símbolos tipográficos também são muito importantes, como aspas e pontos de exclamação, interrogação, tantos outros. Por quê? Às vezes uma frase ela está entre aspas totalmente. Então, quando a frase começa 5, 6 palavras e fecha aspas, isso aí provavelmente tem 2 possibilidades de ser aquilo. Uma citação, ou seja, alguém está mencionando o que outra pessoa já disse, uma frase histórica, por exemplo, ou aquilo é uma frase do texto, os personagens do texto estão conversando. Mas se essas aspas estão apenas entre uma palavra, por exemplo, na frase assim, Bob is a nice friend. Então, quando eu digo que Bob é um amigo legal, tá ótimo. Mas se eu chego nesse nice e coloco aspas, eu estou ironizando, dizendo assim, como se fosse na voz falada, na parte falada da língua, seria dizer, Bob is a nice friend. Ele não é, na verdade, um bom amigo. Eu estou ironizando. Na voz, a gente fala no tom, né? Pega esse nice e transforma, ele é tão bonzinho. Mas na escrita, isso pode aparecer em forma de aspas, para mostrar que aquilo ali, entre aspas, não é o que a pessoa parece ser, ele está ironizando. Então, aspas é um exemplo clássico do que uma marca tipográfica, um símbolo tipográfico pode ajudar a gente a entender um texto. E o conhecimento de mundo, né? Falei no começo sobre a série lá, La Casa de Papel. Se você assiste a série, você identifica o professor ali. Então, se um tema que está acontecendo no mundo todo, não vou nem falar dessa doença, desse vírus, mas qualquer outro ponto, camada de ozônio. Então, se você está atento ao que está acontecendo na camada de ozônio e o texto é sobre isso, você identifica, então você já tem esse conhecimento prévio que pode te ajudar a resolver o texto. Foco nessas estratégias. Bom, próximo passo é a grande diferença entre tradução e significado, né? Muitas vezes a gente vai trabalhar um texto e o aluno pergunta assim, professor, é para a gente traduzir? Não, não é para traduzir. Ah, como assim? Como é que eu vou entender um texto sem traduzir? Essa é a grande chave, né? Se você for traduzir um texto, acontece isso muito com música, né? Às vezes você gosta de uma música em inglês, curte demais, mas quando traduz a música fica muito chata, a letra fica bizarra. Meu Deus do céu, a música é tão bonita com uma letra tão boba, porque tradução não pode ser levada a sério porque você tem que ver contexto, né? Língua é cultura. Então, a maneira que a gente tem de dizer as coisas é diferente da maneira que o falante da língua inglesa tem de dizer. Então, a tradução isolada, door, porta, ótimo, mas numa frase toda, isso vai perder totalmente o sentido. Tem exemplos clássicos aqui, quando a gente vê uma figura dessa, a gente não traduz, né? Todo mundo já repete automaticamente, ela está fazendo uma selfie, né? E de fato está fazendo uma selfie. Então aí não houve uma tradução, né? Houve um significado. A foto da pessoa tirando a própria foto, selfie, você tem que estar na foto, né? Já aconteceu uma vez comigo, a menina falou, dá para o senhor tirar uma selfie da gente aqui? Eu digo, não, para ser selfie eu tenho que estar na foto.
né? Porque tanto é que self-service você se serve a si mesmo. Então esse sufixo IE é um sufixo muito legal da gente se ligar, que geralmente é um jeito carinhoso de falar, né? A menina chamada Susan, quando chama Suzy, com IE no final, é como se fosse Susaninha. Então esse IE no final geralmente é um sufixo que trata com carinho, né? Baby e por aí vai. Bom, a gente vê automaticamente, a primeira imagem que vem na cabeça, a primeira coisa que vem a gente dizer na cabeça é Wi-Fi, né? Que isso aí é uma sigla inglesa também. É Wide Fidelity, né? Que é uma expansão, eu estou ampliando em raio de ação um sinal que eu tenho ali, mas não precisa traduzir, né? Nunca vi ninguém dizer assim, qual é a senha do alta fidelidade aqui de você. Não é por aí, né? Larga fidelidade, não é assim, né? Mesma coisa acontece com o pendrive, se a gente fosse traduzir, né? Sei lá, dirigidor de caneta ou nada a ver, né? Então a gente sabe o que é, independente da tradução, o milkshake está provando isso aí, ninguém pede numa lanchonete, eu quero leite batido, né? Um leite sacudido. Não, a gente quer um milkshake, todo mundo sabe o que é. Mesma coisa acontece com o mouse, né? Que é também que é o ratinho, mas aqui nesse contexto ele deixa de ser ratinho e passa a ser aquele objeto. Então são palavras simples, são chamadas de estrangeirismo, que estão na nossa língua no dia a dia e a gente não traduz, a gente vai atrás do significado e a gente precisa fazer isso também na nossa prova. Palavras em contexto, a palavra sozinha ela não tem valor num texto, né? Ela precisa estar sabendo o que é que ela está dizendo ali, né? E o alerta aqui é pare de memorizar palavras, né? O texto propõe aqui como construir vocabulário, a gente tem aqui uma figura com um monte de palavras, né? Talvez você conheça até todas, ou a boa parte delas, mas o que é que ela é sozinha? Nada. Ela precisa estar num contexto. Então, parar de memorizar palavras e conectar palavras com a experiência, né? O que aquela palavra está fazendo na frase, porque sozinha ela não diz nada, não posso falar. Oi pessoal, tudo bem? Love. Love o quê? De onde é que vem esse love? Né? Você ama alguém, alguém te ama, é o amor em geral, então que love é esse que eu estou falando naquela frase? Bom, vocês estão vendo aí 5 palavras, no caso 6, né, que a gente tem aqui uma dupla, palavras que não existem na língua portuguesa, eu estou falando português um pouquinho, para tentar levar esse mesmo raciocínio para inglês. Qual é o raciocínio que a gente entende? Vamos imaginar que a gente estivesse lendo um texto em português e no qual aparecesse a palavra charocada, né? Você dizia, o que danado é charocada? O que é tineiro? O que é dara? O que é zunica? Sozinha ela não dizem nada. Pensa nisso em inglês, tá? É aquela palavra em inglês que você não conhece. Mas quando eu coloco ela num contexto, uma situação muito charocada, automaticamente vem na cabeça de vocês uma palavra legal aí. Por exemplo, uma situação muito legal, engraçada, chata, constrangedora. Então o charocada, que ali sozinho não valia nada, passa agora a ter um sentido porque ele está contextualizada. Em inglês vai acontecer isso. Tineiro, o que é um tineiro? Nada. Mas quando eu digo resolvi ir ao tineiro, resolvi ir ao banheiro, resolvi ir ao banco, resolvi ir ao shopping. Então vai vir uma palavra, um substantivo de certeza masculino ali, né? Dara e zunica pode acontecer na mesma frase. O que é que elas são sozinhas? Nada. Mas quando eu digo estava na dara de uma zunica, eu posso estar na loja de uma amiga, eu posso estar na casa de uma prima. Então agora as palavras dara e zunica fizeram sentido. Antes eram apenas palavras isoladas. Vai acontecer com sulupiar, né? Todas as pessoas sulupiavam para mim, riam para mim, apontavam para mim. Fuepa, né? Eu estava usando uma fuepa, então uma cueca, uma meia, uma calça, é um substantivo feminino. Então se a gente tentar levar esse raciocínio para inglês, como é que isso pode ser adequado a inglês? As palavras que estão em branco são as palavras que você conhece em inglês. As palavras que estão em amarelo são aquelas que você não conhece e vai tentar deduzir no texto pelo contexto. A zunica agora passou a ter um significado. Eu não sei de certeza se é amiga, se é prima, se é tia, mas agora eu já sei o que está acontecendo, eu me situo melhor. Até porque tem o resto do texto. Prática, né? Vamos agora meter um pouquinho a mão na massa com um texto aqui em dinamarquês. Eu não falo dinamarquês, não sei se alguém que está assistindo fala, mas a gente pode inferir informações desse texto em dinamarquês por informações básicas. Por exemplo, eu posso tirar aí informações que podem me ajudar. Por exemplo, o próprio título já sugere, né? Que é um cassino, é alguma coisa sobre um cassino. Eu não sei o que é Aalborg, nem sei nem se pronuncia assim, mas tem um cassino na história, né? Vem aí algumas palavras em maiúsculo e vem informações como TLF 98107550. Eu posso deduzir que isso aí, muito provavelmente pela quantidade de números e esse TLF na frente, que isso aí é o telefone. É o telefone do cassino. Em dinamarquês eu matei, tá? Tenho aqui também antes um Ven Straden, não sei o que é isso, mas está em maiúscula. Ou seja, lembra daquela dica, marcas tipográficas, a palavra está em maiúscula, é nome próprio, né? Então é um nome próprio que tem 14, 16 e um telefone depois. O que é que eu posso deduzir disso aí? Eu não tenho certeza 100%, mas eu estou achando que isso aqui pode ser o endereço do cassino, não? Está em maiúscula e tem 2 números depois. Então esse cassino é um cassino grande, né? Certamente o cara começou só na casa 14, mas ampliou, né?
E agora é 14 a 16, então um cassinão lá com esse telefone. Aí vem um monte de palavras que eu não conheço, mas conheço aqui que esse ambiente lá tem uma atmosfera internacional. Ou seja, nesse cassino muito provavelmente é frequentado por pessoas do mundo inteiro, né? Então já estou começando a me situar. Peraí, é um cassino, né, que situa-se nessa rua, tem esse telefone e lá é frequentado por pessoas do mundo inteiro. Temos aqui um 20 a 4, que eu posso imaginar é um cassino, o horário de funcionamento de cassino é só para adultos, né, só entre pessoas de maior. Então temos aqui um 24, então não tem a palavra HS depois ou hora, mas eu deduzo muito provavelmente que isso aqui é o horário de funcionamento do cassino. Tem aqui um entre, eu acho que é essa a pronúncia, né? E tem aqui um 50 com 0,00, ou seja, eu imagino que para entrar nesse cassino eu tenho que pagar 50 alguma coisa. Isso aí certamente é a moeda dinamarquesa, tá? E finalmente eu tenho aqui um 18, que é o número 18, né? O que é que tem a ver com isso nessa história toda? Bom, é uma história de um cassino, o endereço é esse, com esse telefone, a entrada custa tanto, funciona e tem um 18. Universalmente esse número aí remete a gente à idade, né? Então eu posso, um texto em dinamarquês, eu botei uma língua aí que é uma língua de pouco acesso, né? Para a gente ter uma ideia de que é possível identificar informações num texto sem necessariamente conhecer esse monte de palavras aí, tá bom? Pezinho no chão agora, vamos mergulhar no maravilhoso mundo da língua inglesa com palavras que é do dia a dia da gente, né? Então a gente vê essa palavra book escrito aí e vem na cabeça da gente automaticamente aquilo que a gente lida no dia a dia, que são os nossos livros, né? É a primeira coisa que vem na cabeça, tranquilo? Bom, aqui ela está numa frase, né? Então eu tenho aqui que Game of Thrones é um dos meus livros favoritos, né? A palavra favorite é um cognato, é parecido com o português, então eu imagino livro favorito, né? Então se tem um my aqui, a palavra também de domínio geral, é meu. Então aqui, book teve o sentido que ele tem geralmente nas frases, mas nem sempre vai acontecer. Vocês estão lembrados lá no começo que eu falei do detalhe que uma palavra pode mudar de sentido, né, e não de tradução, dependendo da frase. Por exemplo, na segunda figura, a gente tem aí um cidadão usando um laptop, né, palavra que aqui virou para a gente notebook, no colinho dele ali com o celular no ouvido. Então, essa palavra, cadê o livro dessa palavra? Né? Não tem livro na foto, mas tem sim. Ó. Detalhe interessante, está entre aspas, é uma frase, ou seja, alguém está falando alguma coisa, e como ele está com o celular no ouvido, muito provavelmente ele está falando, tá? Ele cumprimenta a pessoa do outro lado e diz que gostaria de book, tá? Um quarto de solteiro para amanhã. Então, será que ele está dizendo, eu gostaria de livrar um quarto de solteiro para amanhã? Provavelmente ele está ligando para um hotel e ele quer fazer o quê? Book, ele quer reservar. Então, o livro virou reservar. E alguém pode perguntar ou questionar, inglês é muito complicado, professor. Uma palavra quer dizer várias coisas, português também, né? Só que é a nossa língua, né? Lá fomos no sítio de meu tio e chupamos uma manga deliciosa, né? A fruta, né? Ó, a manga da tua camisa está suja, já mudou, já é a manga. Ele fica aqui mangando de mim, né? Tirando onda de minha cara. Como é a nossa língua, a gente acha isso natural. E é a mesma coisa em inglês, então no contexto aqui acabou a história de livro. E isso tem um histórico, né? Hoje em dia tudo é feito pela internet, mas seguramente no passado, o que é que acontecia? Se chegava no hotel e dizia, vê se meu nome está aí no livro, né? Na minha reserva. Então, a gente se pende à tradução e perde tempo. Outro exemplo clássico aí, temos uma moça dirigindo, né? E imagem fala muito, né? Tem aqui um escudinho. Talvez se não tivesse esse escudinho a gente não soubesse do que está se tratando, mas e ele tem um papelzinho na mão. Então, a carinha dela, né? A imagem passa da carinha dela que ela não está nada feliz. Provavelmente o cidadão aqui, que é um policial rodoviário, parou por algum motivo, a cara dela ali de tristeza, ela fez alguma coisa. O que é que isso tem a ver com livro? O que é que isso tem a ver com reserva? Nada, né? Minha prima foi por excesso de velocidade semana passada, ela foi multada. De novo a palavra com ED, é outra palavra. Não é, ela só mudou o tempo, né? Esse ED é um sufixo que determina que a frase já aconteceu. Então eu tenho um exemplo simples, como uma palavra pode ter significados diferentes e não traduções diferentes. É isso que a gente tem que focar. Beleza? Bom, a gente vai meter a mão na massa agora com um texto do Enem. O Enem de 2015 saiu com esse texto aí. Falando um pouco da prova de Enem de língua inglesa, ela trabalha com 3 ou 4 possibilidades. Cartoons, né? Você tem uma chargezinha pequena com uma frase abaixo ou duas. Tirinhas, né? Tem sistematicamente caído tirinhas. Letras de música ou parte de letra de música, falei isso no começo. Textos que podem ser textos informativos, textos jornalísticos, como também pode ser um texto tirado de algum site de curiosidades ou um site cômico, né, de histórias engraçadas que pode acontecer na língua inglesa. E vamos agora tentar usar um pouco das estratégias que a gente viu até agora para tentar matar essa questão do texto do Enem de 2015. Tranquilo? Então, no título lá, eu posso não conhecer a segunda palavra,
mas a primeira é mais de domínio público, né? Horse, que é cavalo, e esse or aqui, que é um conectivo, quer dizer ou, e tem um questionamento. Então, eu acho que esse texto vai falar cavalo ou. Então, geralmente, ninguém compara cavalo com uma casa, por exemplo, cavalo ou casa, né? Ou cavalo ou poste. Certamente não. Então, eu posso imaginar que a segunda palavrinha que eu não vou dizer agora, a galera já sabe, muita gente, é outro animal. Então, o texto é direto e objetivo no título, né? Cavalo ou algum animal. E aí, vamos tentar usar um pouco daquelas estratégias que a gente viu no começo, né? Por exemplo, cognatos, aquelas palavras em inglês que parecem com português, não tem tantos, né? A gente tem aqui animals, que é um cognato quase perfeito, né? Ninguém vai olhar para animals e pensar ventilador, não vai, né? Isso aí é animais, né? Tá na cara. Decided, né? Voltando àquela questão do ED, né? Passado, leva a decidir, então a história fala de animais, decisão, decidiu. A gente tenta achar outro cognato aqui no texto, não consegue achar mais, vai lá, para minute. Então eu tenho nesse texto apenas 3 cognatos, não vai me ajudar muito dessa vez não. Mas tem palavras conhecidas, são aquelas palavras que em inglês que são de domínio geral, ou da maioria das pessoas. O que é que a gente vai fazer? Vamos tentar situar, antes da gente ir, veja, a estratégia que eu estou usando aqui não é aquela que vocês vão usar lá na prova não. Qual é? Estão lembrados? Tempinho para pensar? É essa mesmo. Olhar as perguntas primeiro, não vou botar as perguntas agora. Então vocês, quando leram já as perguntas, já têm uma ideia do que está acontecendo, isso aqui vai facilitar seu trabalho. Mas eu vou complicar um pouquinho a vida de vocês lá na prova não, tá? A gente vai usar a estratégia que eu falei de ler as perguntas e respostas primeiro. Mas aqui, vamos tentar entender esse texto de uma forma objetiva, tá? Então vamos esquecer essa primeira frase toda, tá? E eu tenho aqui a farmer. Então esse cara, esse fazendeiro, é o principal personagem da história, pelo menos é o primeiro que apresenta pra gente. Então de farmer eu vou pular aqui para animals. Tá? Há uma relação entre fazendeiro e animais. Há uma relação, é clara, direta, né? Todo fazendeiro, ou pelo menos a maioria, tem animais. O próprio título sugere cavalo ou. O que é que eu posso levar a entender isso? Se tem fazendeiro e animais, então essa segunda palavra, muito provavelmente está relacionado a animais de fazenda. Né? Então vou eliminar animais, aí, pelo menos de cara, eliminar animais caseiros, os pets, né? Como cachorro, gato. Pode até que seja, mas talvez não, porque fala em fazenda, tá? Ele vai na frente aqui, tem house, que é casa, né? Houses ali no plural, e aí aparece o segundo personagem. Veja, tem ali um fazendeiro e quem tem aqui o homem. Ou seja, tá, entrou outro personagem na história. Além do fazendeiro, a gente sabe que agora tem um homem, mas na frente tem uma mulher. Eu estou destacando as palavras que têm mais peso no texto para que a gente situe. Então esse texto está aí, peraí. Esse texto está aí fala de um fazendeiro, vai aparecer um homem na história, vai aparecer também uma mulher na história. Você vai fazer isso até o final para tentar situar a história. Horse aparece aqui de novo, ó, agora com cores, black, que é uma cor de acesso geral, né? O cavalo aqui é preto, o cavalo aqui é marrom, ou seja, os cavalos agora o cavalo passa a ter cores diferentes, tá? E o que é que a gente vai fazer depois que a gente tentar eliminar as palavras que não têm tanto peso? Aí, ó, foi o que eu fiz. O que está em branco, riscadinho, são palavras que não vão interessar a gente. Por exemplo, a primeira parte de tudo ali. Ela, como eu falei, é um texto real, então colocou-se o que tinha lá na internet, onde foi. Então está lá no texto, mas eu vou desprezar isso, não vai ter peso para mim, tá? As amarelas são as palavras decisivas do texto, as azuis são os verbos que geralmente indicam aquela ação que está acontecendo, e o vermelho aqui é a expressão idiomática que talvez seja mais difícil o acesso. Vamos tentar matar sem assim mesmo, tá? Sem saber o que é isso aqui. Então tem um fazendeiro e todos os animais, né? Ele decidiu ir em cada casa do vilarejo, da vila onde ele morava lá. Tá? Nas casas onde o homem era o boss é uma palavra legal, né? É o patrão, é aquele que manda, ou seja, na casa onde o homem era o patrão, quem mandava na casa, ele dava um cavalo. Nas casas onde a mulher era quem mandava, o que é que ele dava? Uma vaca. Isso aqui é vaca leiteira, mas o leiteiro eu risquei porque não vai ter peso. Uma vaca, tá? Então o que é que ele falou? Eu vou me livrar dos animais, get rid of é se livrar dos animais, ele queria se aposentar, tá? Estou dando dicas adicionais, mas não vai ter tanta importância aqui. Ia de casa em casa para saber quem é que manda nessa casa. Se fosse o homem, ele dava um cavalo, se fosse uma mulher, ele dava uma vaca. Então ele se aproximou de uma dessas casas lá e viu um casal no jardim e perguntou, quem é o boss aqui, né? Quem é que manda aqui nessa casa, né? Dos dois, tem um casal lá. Sou eu, disse o homem, tá? Então o fazendeiro disse, eu tenho aqui um cavalo preto e um cavalo marrom, tá? Qual dos dois você gostaria? Porque o homem disse que quem mandava era ele, não é isso? O homem pensou um minuto e disse, o preto, tá? Não, não, queremos o branco, disse a esposa.
Então o fazendeiro diz, aqui está a sua vaca. Porque ele percebeu que quem mandava na casa mesmo era a mulher. Então o título cavalo ou vaca derrubou, né? Porque na hora da verdade o fazendeiro percebeu. Então, veja, aqui sim a gente chegou nas nossas perguntas, né? Que a gente teria lido antes. Vê só, o texto relata o caso de um fazendeiro prestes a se aposentar e vender sua fazenda. Então, antes de você ler, você já sabia disso, não é? O aspecto cômico, aqui está a palavra-chave para a gente não se enganar na resposta, tá? Veja, qual é o aspecto cômico desse texto? Letra A, a constatação pelo fazendeiro da razão da sua aposentadoria, isso se faz de propósito porque retirement, que é a aposentadoria, está lá, mas não é esse o aspecto cômico. A opinião dos vizinhos referente à forma de se livrar dos animais, até ele quer se livrar dos animais, tem vizinho na história, mas não é esse o aspecto cômico. A percepção do fazendeiro quanto à relação de poder entre o casal, quem é que manda, quem é que não manda. A agressividade da esposa relacionada a um questionamento inocente, que ela fala, não, queremos o marrom. Isso pode ser até ter acontecido, mas isso não é o aspecto cômico. Olha lá o que está sendo perguntado, tá? A indecisão dos cônjuges quanto à melhor escolha a ser feita no momento. Há uma indecisão, né? Um quer um, o outro quer outro, mas isso não é o aspecto cômico, né? Qual é o aspecto cômico aí? Acertou quem marcou a letra C, né? O fazendeiro foi muito esperto, né? E percebeu que a relação do poder entre o casal, quem mandava na casa era a mulher. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Esse é só o nosso primeiro encontro aqui. Teremos outros encontros pela frente. Vamos explorar mais textos em inglês usando essas estratégias. E vai dar tudo certo no Enem, tá bom? See you next class. Bye. Oi, gente. Eu sou o Raul Alves, professor de Biologia. Eu vou trabalhar com vocês esse ano, eu, professor Marcelo Bezerra, a gente vai estar lá no meio de campo ali, passando a bola um para o outro, tá? Com Biologia. Então você aí do cursinho popular de Caruaru, Edilson de Góes, fica ligado que hoje tem mais aulas de Biologia, tá? Agora a gente começa então com a aula de Biologia, mantenha o foco aí, fica firme, tá? A gente tem uma série de mudanças, sabe? De Enem que adia, não adia, isolamento social, tudo isso tem causado muita tensão em você, mas calma, mantém a saúde mental, fica tranquilo, fica firme que vai dar tudo certo, tá? Do lado de cá, a gente vai estar ajudando você a alcançar esse objetivo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar então a falar sobre biologia. Hoje, a gente começa a falar sobre citologia, tá? Citologia, estrutura celular, organelas, tá? É importante, né? Vamos começar aqui do início, lógico, né? Vamos começar aqui a entender primeiro como funciona aqui a base de tudo e aí depois a gente segue lá para frente para fisiologia, vamos estudar os sistemas, os tecidos, tudo mais. Mas primeiro, do básico para o mais complexo, ok? Olha só, estrutura celular, a gente entende que todo organismo é formado por células. E células são as menores unidades vivas dos seres vivos. É uma frase bonita, é uma frase de efeito, tá? É a menor unidade viva, é a menor estrutura, é a menor parte de você que funciona, tá? Então essa vai ser a célula. E quando eu falo que é a menor parte, a parte que funciona, a menor parte que funciona em você, beleza? Eu vou dizer, ó, ela tem uma função estrutural, tá? De estruturar de fato sua morfologia, uma função, uma finalidade funcional também, tá? Porque ó, ela vai trabalhar ó, com o seu metabolismo, vai trabalhar com reprodução. Então assim, ela vai controlar, né? As células vão estar na base lá do controle do seu metabolismo e as próprias células também têm metabolismo, tá? As próprias células também se reproduzem, ok? E elas têm funções específicas para o seu corpo, funções específicas no seu corpo. Então, é a menor estrutura que funciona, a menor estrutura que tem vida no seu corpo e, como você, ela também tem metabolismo, ela também se reproduz e ela também tem finalidades, tá bom?
Então, vamos na sequência aqui. Você tem organismos, né, no seu planeta, não, no nosso planeta, né? Você tem organismos que podem ser unicelulares, tá? Organismos que têm apenas uma célula, beleza? Então você tem as bactérias, por exemplo, alguns fungos, por exemplo. Então, organismos unicelulares e organismos multi e pluricelulares, tá? Organismos que têm muitas células e organismos que têm células com funções diferentes, tipos celulares diferentes. Nós, seres humanos, por exemplo, nós somos multicelulares e pluricelulares, tá? A gente tem muita célula, tá? Alguns têm mais do que outros, dá para ver aqui na minha forma bem de isolamento. E temos células de tipos diferentes, tá? Células de diferentes órgãos, células formando diferentes estruturas do seu corpo, tá bom? Então, organismos unicelulares, pluri e multicelulares. Isso em diferentes reinos, isso em diferentes grupos biológicos, tá? Então, como eu falei, de bactéria para cá, todo mundo tem célula. E aí vai só diferenciar se tem uma célula só, se tem muitas células, se tem uma diversidade de células grande ou não. Isso vai depender de cada um dos grupos biológicos que a gente estudar. Vírus não tem célula. Então o vírus entra naquela discussão do que é vivo, do que não é vivo. Ah, poxa, mas vírus tem material genético, tá, mas vírus não tem célula. Então assim, é uma discussão gigantesca, né? Igual eu tenho o costume de falar, que é a mesma discussão do biscoito traquinas. Né? Aquela coisa, você não sabe se é muito recheio com biscoito, se é muito biscoito com recheio. No fim das contas, dá no mesmo, tá? É um organismo que não tem célula, mas tem material genético, e aí cada um vai defender o seu lado, tá bom? Na sequência, então, ó, a microscopia, entender, descobrir do que a gente é feito, descobrir as nossas estruturas, não é um assunto de hoje, não é um assunto de agora, tá? Você tem pelo menos o quê? 200, 300, mais de 300 anos de preocupação ou de curiosidade por saber do que a gente é feito, né? Que estruturas formam, né, o nosso corpo. Então não é um conhecimento de agora, não é uma curiosidade de agora, é uma curiosidade que o ser humano tem de muito tempo atrás, tá? Então, ao longo desses 200, 300 anos, a gente sai de uma estrutura que acredita-se que, na verdade, sim, teve uma função no desenvolvimento da microscopia, tá? Até você chegar a microscópios eletrônicos de varredura, sabe? Que conseguem enxergar o famoso cabelinho do sapo, tá? Vê muita coisa, traz muita informação, né? Mas teve todo esse processo até chegar aqui. Então você tem uns 300 poucos anos de conhecimento acumulado de microscopia, tá? Desde o Leeuwenhoek, desde o Robert Hooke, você tem um conhecimento acumulado em microscopia que vai te ajudar a entender muito mais do que você é formado atualmente, né? E vai te ajudar a entender também outras estruturas. Em microscópio você consegue ver uma estrutura muito clara de um vírus, que é algo extremamente minúsculo, tá? Seguindo essa ideia de estudo de microscopia, de compreensão sobre a estrutura celular, ou sobre o que a gente se forma e tudo mais, a gente chega no que a gente chama de teoria celular, tá? Ou teoria dos organismos que tem célula, beleza? Você tem 3 pontos-chave aqui. O primeiro ponto, tá, diz que todo organismo é formado por células. Todo ser vivo é composto de células. Então, usando como base a teoria celular, você tira o vírus da jogada. Você fica só realmente com bactéria para frente. Todo mundo que é unicelular
para frente. Elas têm algas que são unicelulares, fungos unicelulares, enfim, mas todo mundo que é unicelular para cá. Então, por esse ponto, todo organismo, todo ser vivo é formado por células. O segundo ponto é que nas células ocorrem os processos necessários à vida, que a gente comentou há 2, 3 minutinhos atrás, tá? Entende-se que se você está vivo agora, se você está funcionando agora, se você assistir esse vídeo agora, quer dizer que as suas células estão vivas, né? E suas células estão trabalhando, suas células estão realizando o metabolismo necessário para que elas se mantenham funcionando. E a partir do momento que suas células funcionam, você, por consequência, funciona também. A partir do momento que suas células param de funcionar, você para de funcionar também e você morre, tá bom? E, lógico, o terceiro ponto fala que sua célula, ou cada célula vem de uma célula pré-existente, tá? Mas isso é óbvio, mas é bom sempre lembrar, tá? Que as suas células, elas são vindas de células pré-existentes, elas vêm com material genético de células pré-existentes, tá? O que é você hoje foi um simples zigoto, tá? De 46 cromossomos lá atrás, quando teve a junção do espermatozoide do óvulo dos seus pais. Então, a partir dali, você tem a geração de todo o seu organismo. Então, de novo, primeiro ponto, todo ser vivo é composto de célula. 2, nas células ocorrem os processos que mantêm a vida. E 3, toda célula vem de uma célula pré-existente. Tudo bem, pessoal? Calma, respira aí, vamos continuar aqui. Uma célula básica tem 3 estruturas, tá bom? Tem uma estrutura externa, uma membrana plasmática, ok? Tem o citoplasma, que é aquele gelatinoso que fica ali onde ficam as organelas, e onde fica a terceira estrutura, que é o núcleo. Só que o núcleo está aí marcadinho de asterisco, porque, lógico, a gente está falando de uma coisa básica aqui, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Só que é importante lembrar que quando você chega em células, você vai perceber que você tem uma classificação em células mais simples morfologicamente e células mais complexas, tá? Lógico, não estou dizendo que são mais evoluídas, em hora de evolução, porque é mais evoluído, porque é mais... Não, são mais complexas ou menos complexas, né? Mais simples, tá bom? A diferença principal, primordial, aqui nas células que são chamadas de procariontes e das células chamadas eucariontes ambas têm membrana plasmática? Sim. Ambas têm citoplasma? Sim. Ambas têm núcleo? Não. Tá? As células procariontes, elas vão ter um núcleo definido, um núcleo estabilizado, um núcleo que você bate o olho assim e fala, olha, o núcleo está ali, fechadinho, organizado. Não, tá? Você vai ter o material genético da sua célula numa região que a gente chama de nucleóide. É uma região que fica ali, os cromossomos ficam meio juntinhos ali, ficam meio organizadinhos, mas eles não ficam separados do restante do citoplasma, tá? Então, essa é a célula procarionte. Lógico, tem outras diferenças, por exemplo, a célula procarionte ela não vai ter organelas citoplasmáticas, na verdade sim, vai ter ribossomos. Assim como a célula eucarionte, a procarionte também vai ter ribossomos, mas é óbvio, os ribossomos, você vai ver mais à frente, os ribossomos eles funcionam na produção de proteína. E aí, cara, se é célula procarionte, se é célula eucarionte, ambas precisam de proteína, tá? Então, mas uma característica muito clara da procarionte e eucarionte é que a procarionte não tem um núcleo definido e a eucarionte tem, bom? Mas olha, não é porque é procarionte que vai ser mega ultra simples, não vai ter nada, tá? Você tem células procariontes, por exemplo, com cápsulas envolvendo essa célula para ajudar, para proteger essa célula. Você vai ter a célula procarionte com fibras, essas
esses mini flagelinhos que tem, né, em algumas bactérias, por exemplo, tá? Que vão ajudar, por exemplo, as bactérias a se fixar nos locais, se fixar no substrato, se fixar numa outra célula que seja, tá? Vai ter flagelos que vão ajudar a se movimentar, tá? Vai ter plasmídios, e plasmídio é uma coisa super legal, porque você vai ter os plasmídios, tem aquele material, é um material genético, sabe, que fica solto ali no citoplasma, né? Separado daquele material genético básico lá da célula nucleóide, e esse material genético, esse plasmídio, é que vai ser utilizado, por exemplo, para fazer troca entre bactérias, criar variabilidade genética entre bactérias. Nos plasmídios é que vão ser transferidos de um canto para outro. Alguns vão ter clorofila, então assim, não é por ser procarionte que você vai ser simplesinho, tá? Você tem toda uma estrutura, tem os ribossomos que eu já falei, então você vai ter toda uma estrutura também funcionando, tá? Já as células eucariontes, lógico também, não vou dizer que não é verdade, elas são altamente complexas, altamente especializadas, tá? Seja uma célula animal, seja uma célula vegetal, elas têm uma grande complexidade, tá? Tem uma grande quantidade de organelas internas, tá? E principalmente tem um núcleo totalmente organizado, totalmente separado do restante da organela, do restante da célula, do restante do citoplasma, tá bom? Então, você vai ter, ó, uma série de organelas, que mais à frente a gente vai falar a função delas, mas isso é uma característica que diferencia das células procariontes. E aí, falando de membrana plasmática, começando a membrana plasmática, primeiro, ela tem essa estrutura básica que a gente conhece, nessa bicamada fosfolipídica, tá? Você tem entre elas uma série de proteínas, tá? Também, além da camada bilipídica, né? Você tem também proteínas internas nessa membrana, né? E aí, ou elas, proteínas perpassando, passando por entre a membrana, né? Ou proteínas periféricas a essa membrana. Essas proteínas vão ser bem interessantes porque elas têm uma função absurdamente importante para a membrana, tá? Basicamente para o transporte de material na membrana. Lembra que a membrana plasmática, uma das funções dela é proteger, né, o restante da célula, proteger o núcleo, as organelas, mas ela tem uma permeabilidade seletiva, ou seja, ela tem uma permeabilidade, ela permite que alguns materiais passem e outros não. E um dos processos, dos equipamentos, né, uma das ferramentas que a membrana vai ter é justamente essas proteínas. São justamente essas proteínas, tá bom? A membrana também tem uma estrutura chamada de glicocálix, tá? Essa estrutura aqui em cima, uma estrutura que tem glicoproteína, glicolipídios e tem uma função muito legal porque, por exemplo, o glicocálix, primeiro você pode pensar que ela vai ajudar a proteger essa membrana, proteger essa célula, tá? De agentes externos, de pancada física, o que for, tá? Uma outra função, ela vai ajudar a reconhecimento celular. Então, por exemplo, um espermatozoide e um óvulo, você tem a ligação de glicocálix ali, você tem o reconhecimento de um e do outro e você tem um contato entre eles, tá? Até mesmo a retenção, a manutenção de enzimas e outros nutrientes que a célula possa vir a precisar, tá bom? Tem também desmossomos, tem microvilosidades, né, que são especializações da membrana, tá? Os desmossomos para juntar, para linkar uma membrana na outra, uma célula na outra, tá? As microvilosidades para auxiliar, tá? Aumentar a capacidade de absorção, por exemplo, do intestino delgado, tá? Então você vai ter lá as microvilosidades intestinais lá. É uma especialização da membrana plasmática. Por essa membrana plasmática, como eu te disse, você tem um transporte de substâncias. E esse transporte ele pode ser passivo ou pode ser ativo. O nome, por si só, já diz. Um transporte passivo
é algo fácil, algo que pode ser feito de maneira simples, sem muito esforço, sem muito gasto de energia. Então, no transporte passivo, você não tem gasto de energia, você não tem ATP envolvida no processo, tá? Enquanto transporte ativo, esse sim, é um transporte que precisa de energia, ele precisa que gaste energia para que haja a manutenção desse transporte. Senão, ele volta a funcionar como ativo, ou como passivo, desculpa, ou ele nem funciona, tá bom? Dentro desses transportes passivos, você tem alguns exemplos. Por exemplo, você tem a difusão simples. Simplesmente você tem a variação, por exemplo, de água ou de algum soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, se equilibra ali. A natureza sempre busca equilíbrio. Então, nesse sentido, vai buscar equilíbrio aqui também. Então, tem que ficar equilibrado dentro e fora da membrana, tá? Um dos modos é você realizar a difusão simples. Um outro modo é fazer a difusão facilitada. E aí o nome já diz, é facilitada por alguém, facilitada por algo. Nesse caso, facilitada pelas proteínas carreadoras, pelas permeases, tá? Essas permeases que vão auxiliar, vão permitir que determinadas substâncias passem de um lado para o outro da membrana plasmática, tá bom? Lógico, antes que eu esqueça aqui, esses canais, as permeases, elas vão ter algumas características, né? Então, por exemplo, elas vão ser específicas, então, dependendo do material, elas vão passar, essa permease, ela vai deixar que passe alguns materiais, outros não. Tem que ter uma ligação entre elas, tá? Saturação, ou seja, quanto mais permeases, mais rápido é o processo. Isso é óbvio, tá? Se você tem mais portas para você sair da sala, o pessoal sai da sala muito mais rápido que se tiver uma porta só para sair 100 pessoas. Então, o processo aqui é o mesmo, tá? E você vai ter também até uma série de competições, dependendo da permease, você vai ter algumas substâncias que vão bloquear ou abrir essa permease, dependendo do processo. Você tem a osmose, e a osmose, todo mundo lembra, você tem a água passando do meio menos concentrado para o meio mais concentrado de soluto, tá? Justamente para equilibrar a relação soluto-solvente, nesse caso a água é que se move, tá bom? E você tem, finalmente, o transporte ativo, que é, como eu te disse, o transporte ativo, ele precisa de energia. O transporte ativo tem gasto de energia, tá? Então, mais famosa talvez seja a bomba de sódio e potássio, é um transporte ativo justamente por isso, porque ela tem um gasto de energia, tá? Para manter, para forçar a quantidade de sódio fora, tá? E a quantidade de potássio dentro da célula, nos níveis que normalmente se esperaria o contrário. Tem tanto lá fora de sódio que entraria para poder equilibrar, na verdade essa bomba fica mantendo o sódio lá fora, mantendo o potássio aqui dentro, tá? Só que aí nesse caso ela está sempre brigando contra o gradiente de concentração. E nessa briga pelo gradiente de concentração, você tem gasto de energia, e se tem gasto de energia, é transporte ativo. Beleza? Tá entendendo aí? Tá tranquilo? A membrana também tem algumas outras funções, né? Ela pode, por exemplo, englobar materiais, seja por fagocitose, englobando materiais sólidos, né? Seja a pinocitose, englobando materiais líquidos. A membrana vai ter esse processo também, essa função também de englobar materiais. Então, você vai ter, sei lá, uma ameba fazendo isso, tá? Englobando algum material para depois digeri-lo e utilizar aqueles nutrientes que veio daquele material que foi englobado, tá? Então a membrana também tem essa mobilidade, tá? Para poder fazer o movimento, não só o movimento de mudar de local, mas de abraçar, de englobar nutrientes também, partículas também. E por fim, como toda célula faz metabolismo, assim como a gente, quando faz metabolismo, as células fazem metabolismo, né? Esse metabolismo sempre tem um resto,
sempre sobra alguma coisa, tá? E aí essa sobra, essas excretas, esse material que tem que ser excretado, é feito também pela membrana plasmática, tá? Então, além dessa função, desses movimentos dela para, entre aspas, a alimentação, você tem a membrana também funcionando como uma estrutura de excreção, de liberação de material de dentro da célula. Tudo bem? É muita informação? Tem informação que às vezes fica estranha, mas olha, calma, assiste o vídeo que você assistiu agora, se ficou na dúvida, volta um pouquinho, tá? Volta lá, ouve de novo, presta atenção, pega o teu material, dá uma olhada também, tá? E segue em frente, estuda com calma, que a gente do lado de cá vai te ajudar. Tudo bem? Então, até a próxima aula. A gente continua aqui com você. Um abraço, fera. Tchau, tchau. Atenção, estudante do ensino fundamental, siga o passo a passo e acesse a plataforma Escola Mais. Acesse www.escolamais.com/Caruaru e clique na opção Quero me inscrever. Preencha seus dados com muita atenção. É preciso preencher os campos obrigatórios: seu e-mail, seu nome completo, nome do responsável, celular do seu responsável, e-mail do seu responsável. Clique em Criar acesso. Você receberá uma mensagem informando que foi enviado um e-mail para a finalização do seu cadastro. Verifique a sua caixa de entrada de e-mails ou a caixa de spam. Você receberá um e-mail com um link de acesso. Clique no link recebido e você será direcionado para uma nova página. Coloque seu e-mail e crie uma senha que você possa lembrar com facilidade. Pronto! Agora você terá acesso à plataforma Escola Mais. Bons estudos! Caso você não consiga entrar na plataforma Escola Mais, acesse o site da Prefeitura no portal Aula em Casa e clique na opção Precisa de ajuda? Clique aqui no canto inferior direito. Responda ao formulário e aguarde a resposta em seu e-mail. Prefeitura de Caruaru, fazendo o futuro agora. Para prevenir Covid-19, foram montadas barreiras sanitárias nos principais acessos de Caruaru. Casos de febre e sintomas de gripe são registrados para monitoramento. Equipes de diversos órgãos trabalham de forma integrada para proteger a nossa cidade do coronavírus. As barreiras sanitárias estão servindo como barreiras educativas. Se a gente se previne, se a gente promove saúde, também é uma forma de cuidar da vida das pessoas. Prefeitura de Caruaru, fazendo o futuro agora. Sabe por que a gente pede para você ficar em casa? Porque o coronavírus se espalha muito rápido. Se todo mundo continuar na rua, muita gente vai ficar doente ao mesmo tempo.
mais gente do que o sistema de saúde consegue atender. Se todo mundo fica em casa, saindo só para o que for realmente necessário, o vírus se espalha mais devagar. E aí dá para atender os doentes mais graves e salvar vidas. Fique em casa. É melhor para você e para todo mundo. Todos contra o coronavírus. Prefeitura de Caruaru. Fazendo o futuro agora.